Olá para você que nos segue nesse canal EBD, além da EBD, Elton Campos, em busca da verdade. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, mais um bate-papo acerca de Bíblia, acerca de história, acerca de teologia e desta feita acerca de antropologia bíblica. Sim, trabalharemos esse tema, aproveitando, claro, o ensejo da revista da CPAD, da revista do pastor Silas Queiroz, que é o comentarista desse quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Apresentaremos a você também aqui em nosso canal essa questão acerca da antropologia bíblica, o quanto esta matéria é importante para todos nós e como edifica a nossa vida, sabendo da onde o homem veio e para onde o homem vai. Qual que é o nosso propósito aqui na Terra, para que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui. Isso aqui vai ser um estudo introdutório, com certeza trabalharemos um pouco mais acerca desse tema no decorrer das aulas, e apresentaremos também aqui em nosso canal. Então, já deixe seu like, deixe seu comentário, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para que assim o YouTube possa saber que esse conteúdo é relevante e levá-lo assim também a outros corações. Compartilhe deste vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que assim a verdadeira palavra de Deus, a verdade das Escrituras, possa chegar em cada coração. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Esse assunto, antropologia, vem do termo grego anthropos, que significa homem, logos, que é estudo. Então, antropologia logo é o estudo acerca do homem. E é o estudo acerca do homem à luz das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia diz acerca do ser humano? Quem é o ser humano? Para que o ser humano veio à existência? Qual foi a motivação de Deus ao criar o ser humano? E repare que a antropologia é uma ciência não só estudada no campo acadêmico teológico, mas também é uma ciência estudada no campo acadêmico secular. Portanto, nós temos matérias de antropologia, quanto a filosofia, quanto a sociologia e assuntos afins, assunto histórico, acerca de história, mas aqui em nossa matéria nós trabalharemos a antropologia à luz, claro, das Escrituras Sagradas. Então é uma matéria teológica. Isso posto, tem um texto na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então repare que nós temos aqui uma afirmativa do apóstolo Paulo, que nós somos tricotomos. E você vai ouvir muito essa menção desta palavra aqui entre nós, porque a palavra tricotomia tem realmente esse significado, que o homem ele é composto de três matérias, se assim eu posso dizer, de três substâncias. A melhor palavra seria talvez essa: o homem ele é corpo, o homem ele é alma e o homem ele é espírito. Há algumas pessoas que fazem distinção entre o espírito e a alma, e logo o corpo, claro, está totalmente à parte dessa distinção. Então nós que somos estudantes da Bíblia Sagrada enxergamos à luz das Escrituras que o homem ele é composto de três substâncias: corpo, alma e espírito. Então, portanto, o homem sendo tricotomo é a imagem e semelhança de Deus, porque se nós formos ver e formos pensar, Deus ele é tri. Então ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Nós já trabalhamos essa matéria aqui no nosso canal do YouTube, Deus é triuno, é um Deus manifesto em três pessoas diferentes. É um Deus que é glorioso, redentor, todo-poderoso, único, suficiente, salvador das nossas almas, manifesto em três pessoas diferentes. A verdade prática diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então, o nosso ser está, com certeza, firmado na expectativa de que nós seremos, no futuro, glorificados por esse Deus, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva o crente para morar no céu. Algumas passagens bíblicas nos mostram e nos apresentam que o corpo, que é esse ser imaterial, esse ser material que pode ser destruído, este corpo que é feito do pó da terra voltará à terra como era.
Espírito é dado por Deus, portanto nós temos vida porque Deus nos deu o Espírito de vida, o fôlego de vida. Isso está lá em Gênesis, quando Deus cria o homem. Deus sopra ali as narinas e o homem passa a ser alma vivente. Repare que o termo ali é que o homem passa a ser uma alma vivente, o homem não passa a ter uma alma vivente. Talvez aqui nesse vídeo ainda dará tempo de nós explicarmos os pormenores acerca dessa divisão que a teologia faz, né, sobre o homem ter e o homem ser uma alma. Porque tem os outros movimentos cristãos que creem que o homem ele é também monimismo, ou seja, o monismo ele explica e ensina que não há distinção entre alma e espírito. E a alma do ser humano só sobrevive se tiver um corpo físico. Então, portanto, se o homem for um corpo físico, uma matéria física dada a ele a vida pelo Espírito de Deus, logo esse ser humano passa a ter uma alma. Entenda bem, ele passa a ter uma alma. Nessa expectativa, portanto, o homem só tem alma se ele tiver corpo. O monismo explica exatamente isso, que o homem só tem uma alma se ele tiver um corpo. Logo, se o corpo morre e volta à terra como era, a alma, segundo este movimento, passa a não existir. Repare que essa visão, ela é uma visão que abraça muito a questão da imortalidade, né, da alma. Ela rejeita fortemente a questão da imortalidade da alma, porque se o corpo morre e a alma vai junto com o corpo para a sepultura e só vai voltar a ter vida novamente quando Jesus voltar, logo este corpo físico e esta alma, elas só sobrevivem quando Jesus vier e no exato momento que o Espírito de Deus está sobre esse corpo. Do contrário, esse corpo físico e essa alma, elas não existirão. Mas não quero falar sobre o monismo e nem sobre a dicotomia, porque a dicotomia é uma outra área da teologia que trabalha a questão de o homem ser apenas corpo e alma. Ou seja, o espírito que é dado por Deus e a alma são um ser apenas. Eles não se dividem e eles não se mudam. Essa questão mostra que Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento da sua criação. E fez isso de maneira sublime e muito distinta em relação a todos os demais seres vivos. Muito além da expressão produzir terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é o resultado de uma ação divina, pessoal e plural de Deus. Sua formação, portanto, queridos, ela consiste em uma modelagem sobrenatural do pó da terra. Isso mostra que o ser humano passa a ter vida a partir do momento que Deus sopra ali as narinas e dá a ele o fôlego de vida. Nesse trimestre, portanto, estudaremos uma solene, maravilhosa e exclusiva criação de Deus, bem como a importância da vida equilibrada e saudável do espírito, da alma e do corpo, sobre a perspectiva cristã. Então, como eu já falei para vocês desde o início, é sobre a perspectiva cristã que nós trabalharemos a questão da antropologia e de como o homem é importante. Isso posto, a tricotomia humana. Vamos nos aprofundar muito acerca desse assunto e vamos falar agora acerca dele. Primeiro, ela é uma doutrina teológica. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar que o homem ele foi criado com um propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, construção e existência, consistindo no período anterior à queda, depois o pecado original e as suas consequências, depois, com certeza, o plano redentor e a eternidade que esse homem desfrutará com Deus. Então, relaciona-se com todas as grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas. Quem é o homem? De onde o homem veio? Para onde o homem vai? Maiormente, esta é a pergunta que eu faço, essa é a pergunta que você que está em casa, me assistindo nesse momento, faz. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito da minha vida aqui na Terra? É verdade? Nós temos a antropologia científica, principalmente baseada em Charles Darwin, na sua sistemática acerca da evolução das espécies, né, o seu trabalho acerca da evolução das espécies de 1859, Darwin ali trabalha uma questão de que o homem, ele descende de um ancestral comum. Então todos nós que estamos aqui, todos nós que somos seres humanos, um dia já descendemos de um ancestral comum. Biblicamente falando, isso é um fato, nós descendemos de um ancestral comum. Nós sabemos que esse ancestral comum chama-se Adão.
que é o pai de todas as nações, o pai de todos os homens, o pai de toda a humanidade. E Eva, que é a mãe de toda a humanidade, a mãe de todos os homens e a mãe de todos os que habitam na terra. Contudo, Darwin, ele traz informações além disso. Ele é um pouco revolucionário com relação às suas falas. Darwin afirma que o homem descende de um ancestral comum, não sendo Adão, mas ele diz que o homem evoluiu. Ele passou de um hominídeo, depois ele passou a ser o Homo erectus, depois ele passou a ser um Neandertal, depois ele passou a ser o Homo sapiens e por fim Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno que nós conhecemos, somos nós. Essa teoria de Darwin, ela não é plausível, ela não calça com a verdade, ela não trilha pelos caminhos da verdade. A evolução das espécies, ela vacila em muitos dos aspectos com relação à veracidade, à comprovação desses fatos. Por quê? Porque nós vemos e analisamos, quando nós estudamos ciência, que quando um sapo ele nasce, ele é sapo. Quando um homem nasce, ele é homem. Quando o macaco nasce, ele é macaco. Então ele não evolui de macaco para homem, ele não evolui de uma ameba para homem, ele não evolui de uma substância pequena e sem nenhuma significância para um ser humano com conhecimento, com inteligência, com personalidade, como nós somos. Portanto, nós não podemos afirmar de maneira alguma que o homem descende desse ancestral comum, que seja uma ameba, que seja um macaco, ou alguma coisa parecida com isso. Por isso que quando nós estudamos antropologia, é interessante a estudarmos à luz das Escrituras, entende? Nunca à luz do campo filosófico, porque ele vai tender a ir contrário às Escrituras, e nunca com relação ao campo científico, porque esse também tendenciará a ir contrário às Escrituras Sagradas. Então, portanto, a teologia, ela nos mostra que o homem descende do homem. O homem veio do homem, e o primeiro homem veio de Deus. Então, Deus formou o homem do pó da terra, conforme está em Gênesis, criou um molde do ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, soprou em suas narinas, e o homem passou a ser, portanto, alma vivente. A teologia, então, utiliza o termo tricotomia para diferenciar a tríplice constituição do ser humano. Então, o homem é corpo, como nós já lemos no texto principal, ele é alma e ele é espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então, há citações inúmeras, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, tanto nos antigos escritos do povo judeu, quanto nos escritos cristãos do Novo Testamento. A Bíblia nos mostra cabalmente, de Gênesis a Apocalipse, que o homem é feito, ele é formado por Deus com três substâncias: corpo, alma e espírito. O propósito Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. A primeira divisão, que é a parte material, e a segunda divisão, que é uma parte imaterial. É explicitamente apresentada no ato da formação do homem, porque diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou seus narizes, e o homem teve fôlego de vida, e passou a ser feito alma vivente. Agora nós vamos entender a questão física e a questão não física, a questão espiritual, a questão imaterial do ser humano. O processo formativo usado pelo Criador é espírito. Foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, que é o pó da terra, com o elemento espiritual, que é o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Por exemplo, os anjos, eles são seres espirituais, porém com um corpo imaterial. Os anjos não possuem corpo material, eles não são matéria, eles são seres espirituais. Então, os anjos, eles não são visíveis aos nossos olhos exatamente por serem seres imateriais, não são palpáveis, não são plausíveis porque são seres imateriais. Os animais, por outro lado, eles não possuem parte imaterial que há no homem. Ou seja, na visão do Silas Queiroz aqui, os animais, eles não têm alma e eles não possuem um espírito. A afirmativa de que não possuem espírito, eu discordo um pouco delas. Para mim, os animais, eles possuem sim um espírito, porque como eles terão vida senão pelo espírito? Tudo que tem vida é por meio do Espírito de Deus. Deus dá vida a todos por meio do seu Espírito. Então, os animais, na minha visão de ver, eles têm e possuem sim um espírito. Eles só não têm a psique. A psique é a palavra grega para alma.
É a palavra que se utiliza no Novo Testamento, no grego koiné, para a palavra alma que nós temos na língua portuguesa. Então, na minha maneira de ver, biblicamente falando, eu não entendo que os animais possuem esta alma. Porque esta alma é o ser, esta alma é o modo pensante, que guarda as emoções, que guarda os sentimentos, enfim, assuntos afins, tá bom? A palavra para a vida em hebraico, está lá em Gênesis, é shahim, que é um plural, permitindo entender a literação desse texto. Então, se o homem é corpo, alma e espírito, a pluralidade da palavra shanim, que está ali no hebraico, né, mostra muito bem essa divisão que Deus faz no ser humano. É constituído de corpo e de alma e de espírito. Então, ser humano é exatamente essa questão de ser diferente, de possuir uma personalidade, de possuir uma persona, de vir do próprio Deus. Então, nós somos tricotomos, acreditamos na tricotomia e acreditamos piamente que o homem descende de Deus. O homem veio de Deus. Então, vamos fazer agora a questão da alma, do espírito e da questão do corpo. Vamos lá? O corpo, ele é material, porque ele vem de uma matéria-prima chamada terra, barro, pó. A Bíblia nos diz que Deus formou, diferente de todas as outras coisas que Deus fez. Deus, quando criou o homem, ele colocou a mão na massa, literalmente. Quando Deus criou o cosmos, o universo, as estrelas no firmamento, quando Deus criou as águas, quando Deus criou as plantas, quando Deus criou tudo que existe, Deus disse haja e houve. A palavra ali para criar, quando Deus faz, é barar. É uma palavra hebraica que ela não pode ter um outro sujeito a não ser Deus. Porque a palavra barar significa criar através do nada. Então nós não temos uma matéria pré-existente para que Deus possa criar. Então a palavra barar é um termo utilizado com um único sujeito que se chama Deus. Só Deus pode criar tudo através do nada. Só Deus pode dizer haja e as coisas existirem sem que haja antes uma matéria-prima pré-existente para que Deus faça. Contudo, quando Deus vai criar o ser humano, ele não faz o barar. Deus pega algo que já existia, que era a terra, e ele molda com suas próprias mãos o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então Deus põe a mão na massa, literalmente, né, e cria aquele que seria distinto de todas as outras criaturas que Deus fez. Seria então, portanto, a pedra lapidada pelas mãos de Deus. Seria, portanto, a joia da criação, o ser humano. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano para a sua glória e para o seu louvor, para que o ser humano glorificasse a Deus. Tanto é que Deus dá a ordenança a Adão quando cria, para que esse, juntamente com Eva, sua adjuntora, pudesse colocar os nomes dos animais, cuidar da terra, cuidar daquilo que Deus criara através do verbo barar, e assim o homem seria, portanto, um mordomo da criação de Deus, aquele que faria conforme as ordenanças do Senhor. Mas, infelizmente, o homem caiu, o homem pecou, o homem foi contrário à voz do Criador, o homem preferiu escutar a criatura, a saber, aquele anjo de luz que caiu do céu, né, se materializou numa serpente, enganou Eva, enganou Adão, e por isso o pecado entrou no mundo. Então o homem optou em ouvir a criatura no lugar do Criador. Isso fez com que o homem caísse e infelizmente nós carregássemos este pecado, esta culpa, né, desde o primeiro homem lá no Éden. Então, portanto, voltando à expectativa primeira, o homem é formado do pó da terra, Deus mesmo com suas próprias mãos o cria. Agora nós temos lá, criado por Deus, um boneco de barro, né, muito bem feito pelas mãos do Criador, mas esse boneco de barro não tem vida. Aí eu lembro-me lá de Ezequiel capítulo 37, que quando o profeta profetiza, os ossos se juntam, os músculos se juntam, os nervos se juntam, a carne se junta, a pele se junta, mas aquele grande exército que se levanta não tem vida. São corpos sem vida, uma matéria-prima sem vida. E aí o que a palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel? Que Deus fala para Ezequiel profetizar o quê? O Espírito. Sopra-lhe sobre eles o Espírito para que vivam.
E quando Ezequiel profetiza, o Espírito vem, entra dentro daqueles corpos, né, que agora já estão em pé, e a partir desse momento, aquele grande exército passa a ter vida. A mesma coisa aconteceu lá em Gênesis, capítulo de número 1, quando Deus cria o ser humano. Deus cria o ser humano sem vida, do pó da terra, e sopra-lhe as narinas. Esse sopro chamado Espírito é o que Deus dá ao ser humano para que o ser humano possa ter vida. Sem o Espírito dado por Deus, o ser humano não tem vida, o ser humano não pode viver. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o homem, que é a carne, volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então o homem, quando é tirado dele, quando tira-lhe dele o Espírito de Deus, o homem já não tem mais vida, o homem morre. E a carne e o ser humano em si, né, o material, volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. E aí o homem passa a não ter mais vida, o homem é morto. E a morte só entrou no mundo exatamente por conta do pecado. O terceiro elemento é a alma, como nós já trabalhamos aqui anteriormente. A psique é o centro das emoções, é o centro dos pensamentos, é o centro das evoluções do homem, é aquilo que o homem é o ser interior que o apóstolo Paulo fala, o homem interior. O homem interior, segundo o apóstolo Paulo, é a alma do ser humano, é aquilo que tem a capacidade de pensar, de agir, de formar ideias, de raciocinar, de ter sentimentos, seja eles quais forem. Então, a alma do ser humano é um ser, segundo algumas linhas de raciocínio, imaterial que sobrevive da além do corpo. Então, para algumas linhas de raciocínio teológica, né, uma linha platônica, uma linha aristotélica, a alma, ela é um ser imaterial que sobrevive da além do corpo. Eu não quero entrar nos pormenores se a alma pode sobreviver da além do corpo ou não pode. Por que eu não vou entrar nesses pormenores? Porque isso causa uma discussão muito grande no campo acadêmico, e eu então gosto de trazer os dois parâmetros mais conhecidos, né? Que é o monismo, essa questão de que a alma não sobrevive sem um corpo físico, e a questão da dicotomia ou da tricotomia, que crê sim que a alma pode sobreviver sem um corpo físico. Então é um ser imaterial que sobrevive sem um corpo físico. Aí você pode dar uma pesquisada maior acerca dessa questão. A palavra alma no hebraico é nepesh, né? E no grego, que nem eu já falei para vocês, é a palavra psique. Agora tem, claro, uma interação entre essas três dimensões. Então tem uma somatização. O corpo, a alma e o espírito se somam para assim atribuir glória a Deus. Então o meu corpo tem que atribuir glórias a Deus, a minha alma precisa atribuir glórias a Deus, e o Espírito de Deus que está sobre mim, que me dá a vida, precisa atribuir glórias a Deus. Então, sendo assim, todos os seres humanos contende e tem uma partícula de Deus habitando dentro de cada um deles. Porque se o homem, por pior que ele seja, você pensa no maior assassino, no maior homicida, você pensa no maior ladrão, você pode pensar no maior pecador que o mundo pode ter. Este pecador que você imaginou agora, ele possui o Espírito de Deus, porque sem o Espírito de Deus, esse cidadão, esse ser humano não pode ter vida. Então, todos nós nascemos com uma partícula de Deus dentro de nós. Por isso, daí não tem noção e não tem lógica de nós entendermos que alguém pode ser ateu, tá? O ateísmo, ele é uma singularidade pós-moderna. O ateísmo, ele veio a tomar força na pós-modernidade, porque verdadeiramente ninguém nasce ateu. Uma vez nós temos e nós possuímos esse Espírito de Deus que habita dentro de nós, ou seja, essa partícula de Deus que está dentro de cada um de nós, e aqui eu faço distinção entre Espírito e fôlego de vida, e faço distinção entre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, esse habita dentro dos crentes, dentro dos salvos, ele é o penhor da nossa salvação. É o Espírito Santo. O que eu estou falando aqui é do Espírito que produz vida, o Espírito que Deus dá a todos os seres humanos para que esses possam ter vida. Estes seres humanos que não creem em Deus, na verdade eles creem. Eles só não querem mostrar à sociedade pós-moderna e caída que eles têm esta crença em Deus. Porque pensam comigo, se você for por uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Deus, essa tribo indígena automaticamente não é uma tribo indígena ateia. Essa tribo indígena com certeza terá um Deus para adorar.
que eles adorem o sol, que eles adorem a lua, uma planta, seja o que for, eles sempre tendem a imaginar que há um ser superior a eles que merece adoração, que merece honra e que merece louvor. Você pode procurar qualquer tribo indígena no mundo, você não encontrará ateísmo nessas tribos. Por quê? Porque uma partícula de Deus é existente dentro de cada um de nós. Por que existe então o ateísmo? Porque tem pessoas que infelizmente estão decepcionadas com Deus, pessoas que infelizmente não querem saber do Criador, pessoas que querem viver de acordo com suas próprias vontades, de acordo com seus próprios desejos, e aí, por esquecerem-se do Criador, dizem que Deus não existe. Não é a frase de Nietzsche, Deus está morto, Deus não existe? Esta frase permeia no coração de um homem que era frustrado com Deus. O homem que vivia de acordo com suas vontades, com seu bel prazer, e morreu do jeito que morreu. Viveu do jeito que viveu. Infelizmente para Nietzsche, essa questão de Deus não existir era na sua mentalidade, porque ele estava triste ou de alguma forma decepcionado com o Criador. Normalmente é isso que os homens fazem. Os homens tendem a ter decepções com o Criador e dizem para consigo mesmo que o Criador não existe. Mas não muda a existência de Deus por conta daquilo que nós pensamos acerca dele. Nós podemos pensar o que quisermos acerca do Criador. Ele continua sendo o Criador, o Salvador das vidas, aquele que dá a vida e vida com abundância, aquele que redime, aquele que leva para morar no céu. Ele continua sendo o Criador, dá além do que nós pensamos e imaginamos sobre ele. Então, o homem, quando é criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem essa somatização entre as três partículas, entre as três essências que o compõem: corpo, alma e espírito. E todas as três glorificam a Deus. Sendo isso, esta aula introdutória, nós precisamos entender que o corpo, ele dá equilíbrio à alma, que essa dá equilíbrio ao espírito. E se eu puder trazer na transversal, de trás para frente, também trago. O espírito faz com que a alma exista e que o corpo possa se mover, sentir, agir, enfim, todos esses verbos que nós estamos citando neste presente momento. Então, esta é uma aula introdutória acerca de antropologia bíblica. O homem é formado por Deus, corpo, alma e espírito. E este homem que é formado por Deus, corpo, alma e espírito, é formado para glorificar e exaltar ao Criador que o formou. Que Deus te abençoe, que esta mensagem possa entrar dentro do teu coração e que possa mudar os seus pensamentos acerca de diversos assuntos. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, com certeza trabalharemos a maior profundidade acerca do corpo, da alma e do espírito. Falaremos acerca da queda do ser humano, acerca de como o ser humano pode ser redimido e acerca de como o ser humano será glorificado no final dos tempos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Deus te dê a paz e que Cristo habite no seu coração. EBD, além da EBD, Elton Campos, em busca da verdade.